Bom, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Luiz, sou bolsista do projeto de extensão Conexão Profiap. Para aqueles que ainda não conhecem o projeto, convido a conferirem nossas redes sociais. Lá a gente posta tudo e mais um pouco, né, sobre esse projeto incrível que já está na reta final, mas vem gerando impacto até hoje. Bom, conforme dito, hoje não seria diferente. A gente vai trazer duas convidadas muito importantes que vão comentar um pouco das suas experiências recentes junto ao Profiap, né, com um projeto no setor de RH aqui do município de Rio Paranaíba. Então, elas vão comentar um pouco desse projeto tão impactante, né, que vem gerando tanto impacto no setor. Deixa eu ler, né, falar das nossas brilhantes convidadas. Deixa eu ler o roteiro aqui, porque elas são, assim, é grande o currículo. Eu vou iniciar pela Joyce, que ela é graduanda em Direito pelo Centro de Ensino Superior de São Gotardo, SESC. Ela foi aprovada pela 32º Exame da Ordem, pós-graduanda em Execução Penal e Tribunal do Júri, pós-graduanda em Direito Público e mestranda do nosso Profiap, né, Administração Pública, aqui no UFVCRP. E também ela é coautora do livro Direito em Foco. Além dela, a gente tem uma outra brilhante convidada, que é a Natália, recém-formanda, né, do curso em Administração pela UFVCRP. Ela também já atuou na área de recursos humanos, administração ou gestão. Já foi responsável pelo setor de RH da Prefeitura de Rio Paranaíba. Também já atuou como assessora, né, de RH do município. E também já foi professora de inglês. Então, pelo currículo, vocês podem observar que a gente tem duas mentes brilhantes aqui hoje para conversarem com a gente. Bom, então eu dou as boas-vindas às nossas convidadas. Sejam bem-vindas, Natália e Joyce. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Natália, né? Boa noite a todos que acompanham a gente aqui na transmissão. Em especial os meus colegas de mestrado que também participaram desse projeto. Boa noite, Joyce. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, né? Inicialmente estar, né, como cliente do Profiap e agora também poder participar desse bate-papo. É uma honra para mim estar próximo de pessoas com um currículo tão grandioso como o seu, né, e de todo mundo. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. A gente que agradece. Bom, conforme conversado e já ocorrido em outras vezes, o nosso bate-papo é bem rápido e simples, né? Eu quero realmente saber de vocês o impacto que teve o Profiap na vida de vocês e um pouco do projeto que vocês tiveram a oportunidade de participar. Eu não vou falar um pouco do projeto, que eu vou deixar vocês, né, falarem dele. Só permitir a entrada aqui, ó. Mas vamos lá. Para abertura, para apresentação de vocês, eu gostaria de iniciar com a pergunta para a Natália e posteriormente para a Joyce. Natália, conta para a gente como que surgiu a demanda pela reestruturação do setor de recursos humanos e quais problemas mais urgentes motivaram, né, a parceria junto ao Profiap. Então, tudo nasceu da ideia, enquanto eu estava atuando como responsável no setor, e também como graduanda, né, do curso de administração, pude identificar alguns problemas que eu acredito que podem ser solucionados, né? Durante a minha graduação, eu estudei os métodos de solução, então apresentei ao Carlos, que é diretor, né, do Profiap, esses problemas, e aí ele que teve a ideia de que o RH entrasse como cliente do Profiap, né, nesse desenvolvimento de projetos. Então, surgiu, né, dessa minha visão, enquanto responsável pelo setor, de alguns problemas que eu notei que dificultavam realmente o dia a dia, né, e o desenrolar dos nossos trabalhos. Então, os principais problemas que eu identifiquei eram a sobrecarga, né, das meninas que estavam comigo e a minha sobrecarga também. Não tínhamos divisão de função muito bem clara, e também porque os nossos sistemas de ponto eletrônico e de folha de pagamento não são diretamente interligados. Então, o que gera um retrabalho. Você confere o ponto eletrônico, depois você confere a folha de pagamento, gera um retrabalho.
Dessa forma, né, com essa identificação desses problemas, o Carlos me convidou, eu aceitei fazer parte, a gente fez uma primeira introdução, né, eu com os mestrandos do Profiap, apresentando para eles os problemas, né, que não são só esses, é claro, um setor da prefeitura funciona mesmo como uma empresa, dentro de uma empresa, né? E a gente sabe que os problemas eles vão acontecendo no dia a dia e que vai da parte, né, do gestor saber gerir, né, para chegar em um bom resultado mesmo com aqueles problemas. Perfeito, Natália. E Joyce, para você como discente, né, como aluna do Profiap, qual foi o seu papel dentro do projeto e como você se conectou, né, com essa temática? Como foi para você e para os outros aplicar o conhecimento do mestrado em um projeto real, né, dentro da administração pública? Então, nós participamos de forma integral do projeto. Como são 13 mestrandos, né, na condução da execução desse projeto, e, consequentemente, surgem ideias diversificadas, nós subdividimos as fases desse projeto em gerenciais. Então, assim, cada mestrando ficou responsável por uma fase do projeto. Por exemplo, alguém era responsável pela gerência de custos, pela gerência de qualidade, pela gerência de riscos. E a partir daí nós começamos a desenvolver o trabalho. É interessante que a minha conexão com o projeto, ela deu de forma bastante instantânea, né? Porque o que acontece? A gente utilizou no projeto aquilo que a gente recebia na teoria. Então, o professor Fábio, ele ministrava as aulas para a gente, né? Fornecia toda aquela fundamentação teórica, metodologia, referencial, e a partir daí a gente aplicava isso no projeto que a gente estava desenvolvendo para o setor de recursos humanos. No dia que nós resolvemos subdividir esse trabalho, eu lembro que foi um dia que o professor Fábio, inclusive, explicou a questão da gerência de riscos, né? E aí eu me identifiquei bastante, tive muita afinidade com essa fase do projeto, e optei por escolher justamente o gerenciamento de riscos para lidar durante toda a execução do projeto com o auxílio dos demais colegas. Muito bacana. E dando continuidade, Natália, você comentou, né, que você viu que estava tendo muito retrabalho em algumas questões lá do setor. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? O diagnóstico inicial mostrou, né, questões como retrabalho, falta de integração dos sistemas, a ausência de indicadores, né, e processos manuais. Como que você, fazendo parte, né, de dentro ali do setor, avalia a relevância desse levantamento para direcionar melhorias? Olha, a pergunta é muito pertinente. Eu acredito que não só no RH e não só nesse problema que a gente está citando, o primeiro passo para se evoluir, para se criar uma solução, é identificar o problema. Então, reconhecer, né, as dificuldades e as limitações do setor foi o que levou, né, a gente conseguir encontrar soluções para aquilo ali. Porque não adianta só dizer que tem um problema sem saber qual é. Então, o primeiro passo foi realmente identificar quais eram realmente esses problemas. Então, a gente estava em 3 pessoas, que éramos eu responsável, e mais 2 assessoras de recursos humanos, que é a Ludmila e a Yara. E a gente notou, com um quadro de funcionários de quase 900 pessoas, que estávamos muito sobrecarregadas. Então, o primeiro problema mais latente que eu mencionei no Profiap, diante de vários outros, para fechar e focalizar também, né, as soluções, porque não tem como solucionar tudo de uma vez, foi essa questão da sobrecarga. Por quê? A gente é responsável por várias coisas. Então, a gente emite documentos, a gente faz ofício, a gente faz memorando, a gente faz requerimento, a gente encaminha protocolos, a gente atende diretamente o servidor, a gente lida com a parte burocrática, que é o lançamento dos papéis, então, atestado, férias, tudo isso a gente faz lá dentro do setor, contagem de tempo de serviço para aposentadoria, remanejamento dos funcionários, além da folha de pagamento mensal. Então, é muito trabalho e uma diversidade muito grande de trabalhos para 3 pessoas, para 900 funcionários que são impactados diretamente com isso. Então, esse foi um problema que eu considerei assim, bastante importante e que carecia de solução. Além disso, também,
como eu mencionei, esse outro problema aqui, os nossos sistemas não são interligados. A gente tem um sistema de manejo de ponto, né, onde as pessoas batem o ponto lá todos os dias ao entrar e ao sair, e aí no final do mês a gente imprime o relatório e vai ver, tal dia não bateu ponto, tal dia faltou, tal dia foi atestado. Esse é um sistema X. A gente tem outro sistema que transforma essas informações em monetário. Só porque a transformação dessas informações do ponto para a folha de pagamento, ela é inteira manual. Então, eu tenho que pegar lá a folha de ponto da Natália e ver lá que a Natália faltou em tal dia. E lá no sistema de folha de pagamento lançar uma falta para a Natália. O que gera um trabalho muito grande, porque eu tenho que primeiro conferir, né, se o funcionário trabalhou mesmo ou se ele só esqueceu de bater ponto, e depois transformar isso em monetário. Então, assim, são muitas pessoas e um trabalho muito maçante, né, dificultoso. Dentre vários outros problemas que eu citei, como a gente não tem um local apropriado para receber, né, as demandas diretas dos servidores, então a gente acaba recebendo o servidor ali no setor que não é preparado, não tem um psicólogo, não tem nada para atender eles, né, diretamente as demandas pessoais deles. Enfim, a gente tem alguns problemas, mas acredito que o primeiro passo é identificar os problemas, saber reconhecê-los para encontrar a solução. Exatamente, Natália. E Joyce, dito essas problemáticas, né, pela Natália, quais foram as principais entregas do projeto que você destacaria como mais impactantes para o setor público? E se os resultados previstos surgiram desde o início ou emergiram, né, à medida que a equipe aprofundou o diagnóstico? À medida que a Natália trouxe para a gente essas questões, primeiramente nós procuramos diagnosticar, né, qual que eram os problemas e quais poderiam ser as possíveis soluções. Então, assim, de início, né, nós comparecemos, né, fizemos uma visita institucional para mapear todas as dores do setor. Posteriormente, né, nós identificamos quais que seriam, né, as possíveis soluções. Nós levamos na verdade, transmitimos essas soluções para um processo de maturação, para ver se essas soluções eram ou não aplicáveis ao setor de recursos humanos. E, posteriormente, fixamos algumas propostas, né? Os problemas que nos foram tragos, né, eles evidenciam que realmente não há a questão de sistema integrado de ponto e folha de pagamento. Então, a partir disso, nós propomos a solução, né, aplicando um sistema integrado de ponto e folha de pagamento. Uma das outras soluções que a gente traz também no projeto é o portal do servidor, né? Considerando que uma das demandas, né, do setor de recurso humano, essa questão de receber servidores, né, que trazem problemas atinentes, né, à vida pessoal, nós entendemos por bem que nesse ponto o município deveria dispor de um profissional psicológico. Então, assim, é uma das opções que a gente traz também. Dentre todas essas que eu expus para vocês, eu acredito que o sistema integrado, né, a folha de pagamento e o portal do servidor, eles fazem e trazem grande relevância para o setor de recursos humanos. Por quê? A integração sistêmica, além dela apresentar uma modernização tecnológica, né, que já é existente, ela permite o acompanhamento em tempo integral de frequência dos servidores. Essa integração, ela vai garantir maior confiabilidade, né, vai otimizar o tempo dos servidores do RH, que não vão ter que ficar ali conferindo manualmente, folha por folha, porque o sistema já vai fazer isso, ele já vai executar essa tarefa. A questão do portal do servidor, a gente traz também como ferramenta importante, que inclusive no dia que nós realizamos a visita técnica, né, coincidentemente, as meninas realmente estavam bastante atarefadas e nos chegou uma servidora solicitando acesso ao contra-cheque. Então, o que esse portal, né, faria?
esse portal justamente disponibilizaria aos servidores, né, o contra-cheque, histórico de férias, além dos próprios servidores poderem realizar solicitações dentro desse próprio sistema, que aí não tinha necessidade de comparecer ao RH, né? A maioria das vezes as meninas já estão com uma demanda urgente, aí tem que parar para emitir contra-cheque para o servidor, tudo que ele poderia conseguir dentro do próprio sistema. E outra questão que a gente não citou, Joyce, que eu não citei e que eu acho que é importante, que a gente trabalhou no projeto, é a questão da sustentabilidade também. Sim. Porque, atualmente, né, a gente emite papel para tudo. Então, igual você está citando o contra-cheque, as férias, é um papel para o contra-cheque por mês, é um papel para pedir férias para o seu chefe, é outro papel para você assinar, aí em cada processo emite não sei quantas folhas de papel, né? A gente demanda, né, a impressão de não sei quantas folhas de papel. O arquivo lá do RH já está extremamente lotado, o que gera também uma dificuldade de acesso à informação. Então, para você pegar a vida funcional de um servidor de forma completa, é uma dificuldade, porque até você acessar esses papéis, às vezes papéis acabam prejudicando mesmo o dia a dia do setor. Então, como a Joyce falou, além da demanda de atendimento ao servidor, que facilmente seria solucionada pelo portal do servidor, tem também a questão da emissão de papéis, que é uma questão muito importante a gente está pensando, ainda mais hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo. A sustentabilidade está urgente. Bom, você quer acrescentar mais algo, Joyce? Eu acredito que é isso mesmo que a Natália mencionou, né? É importante frisar essa questão da sustentabilidade. Nós realmente verificamos que lá no setor de recursos humanos, em especial, conta com um amontoado de papéis, são muitos papéis, né? Lá, todos os processos dos servidores antigos, eles são físicos, ainda não foram virtualizados, e nós estamos em uma fase em que praticamente não existem mais processos físicos, né? Eu tive a experiência de trabalhar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e lá eles estabeleceram meta para digitalização dos processos, onde atualmente todos os processos eles tramitam por meio eletrônico. Então, é uma das sugestões que nós acrescemos nesse PTT. Interessante. Bom, Joyce, continuando com você a palavra, você comentou um pouco aí, né, dos desafios, mas eu queria saber também se houve dificuldades relacionadas à coleta de informações, né, engajamento de servidores ou comunicação com outros setores. Nós não tivemos dificuldade externas, Marcelo. Quando nós fomos no setor, a gente foi muito bem recepcionadas, né? Eu e a Marina, nós estivemos lá. A gente conseguiu acompanhar toda a rotina lá do RH. A gente não teve nenhuma objeção por parte, né? Nós tivemos desafios, na verdade, internos. Porque, como eu disse, são 13 mestrandos, né? Então, assim, a gente tem 13 ideias, que na maioria das vezes são diferentes. Então, assim, inicialmente a gente teve essa dificuldade de compilar essas ideias, né? De modo que a gente chegasse a um acordo comum e produzisse um projeto de maneira que atendesse o setor de recursos humanos. A gente entende que no início, né, porque é muito interessante o trabalho, e aí surge aquele vislumbre e a gente quer... E realmente a gente quer fazer de um jeito que talvez seja inovador, mas no decorrer do projeto nós percebemos que nem sempre é inovação. Às vezes é só questão de adaptação ao que já existe, né? Essa questão de digitalização de processos é algo que já existe, né? Já é pré-existente, só que precisa dessa adequação do setor, porque ainda não existe. E trazendo isso, né? Nós podemos, né, concluir que vai reduzir essa questão do retrabalho que os serventuários apresentam, vai influenciar também na questão da transparência, né? Porque tudo vai ser digitalizado, então o servidor vai poder acompanhar em tempo real o que está acontecendo no portal do servidor dele. E isso, assim, traz muita melhoria para o setor de recursos humanos,
sem a necessidade de qualquer inovação. Muito bacana em ouvir isso, Joyce. Eu vou aproveitar sua resposta para engatar em uma pergunta para a Natália, mas antes eu gostaria de avisar a todos que estão aqui participando que posteriormente vai ser liberado um certificado pelo RAEX. Então, quem tiver interesse, né, por gentileza, deixar os dados, nome, CPF, no comentário para a gente disponibilizar depois esses certificados. Bom, continuando, dando continuidade ao nosso bate-papo, Natália, com esse comentário da Joyce, eu te faço a seguinte pergunta. A cultura organizacional da prefeitura influenciou o andamento do projeto? Você percebeu alguma resistência natural quando se fala em mudança de processos, novas tecnologias e padronizamento de fluxos? Então, Marcelo, eu acredito que trabalhar, como eu venho falando, trabalhar como uma empresa no setor privado é X, e trabalhar como uma empresa pública é Y. Então, além disso, dessa dificuldade, né, dessa limitação, acredito, né, melhor dizendo, do setor público, a questão da cultura impacta diretamente. Toda mudança gera um certo desconforto, né? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e ser hipócrita ao ponto de dizer que não, me adaptei super fácil, foi super fácil todas as mudanças que todo mundo já fez aqui. Não. Todas as mudanças, elas geram algum tipo de dor, mas é somente no processo mesmo, né, de transição. Depois que a mudança já está implementada, que é uma melhoria, né, e as pessoas conseguem, os servidores conseguem perceber a melhoria ali no serviço, a mudança é vista com outros olhos. Eu acredito que sim, a cultura, né, da prefeitura impactou diretamente e impacta no dia a dia da prefeitura. Os servidores ainda são um pouco limitados quanto a essa questão da adaptação à mudança, só que também, paralelamente ao procedimento do Profiap, eu desenvolvi o meu trabalho de conclusão de curso. E durante a minha pesquisa, eu pude ver, pelas respostas dos servidores aos meus questionários, que eles, apesar de estarem ainda presos ao modelo de RH burocrático, eles sentem a necessidade de mudança e estão abertos à mudança. Ou seja, a gente tem um capital relacional forte. Então, é um ponto de atenção, né? A cultura impacta, sim. Ainda estamos presos a um modelo antigo, né? Bastante burocrático, preso ali ao sistema não estratégico, mas os servidores da prefeitura estão realmente interessados e abertos à mudança, o que é um fator bastante importante e positivo. Bacana, Natália. E agora, minhas próximas perguntas, né, vai ser para ambas. Então, vou deixar a Natália dar continuidade, né? Mas, enfim, a proposta de reestruturação pode, no seu ver, né, em sua opinião, pode ser aplicada em outros municípios de pequeno e médio porte que vivem desafios semelhantes? Claro, Marcelo, eu acho que todo trabalho bem feito é replicável. Então, claro que pode ser replicado. Acredito que tudo tem que ser adaptado. Então, a gente está trabalhando para ter um setor mais automatizado, menos burocrático, mais estratégico, alinhado aos objetivos da prefeitura em si, como um todo. E as prefeituras que não estão buscando isso estão ficando para trás. Então, acredito que sim, podem ser replicados, não só em municípios de pequeno porte, mas também em municípios de médio e grande porte. Porém, acredito que os municípios maiores, quanto maior o município, mais atento ele está a essas questões que já eram para estar alinhadas, né? Então, acredito que a gente está um pouco defasado na questão temporal, né? A gente está um pouco perdido aí nessa inovação tecnológica, né? Nesse procedimento de transformar a gestão de pessoas em estratégica, mas pode sim ser replicado e acredito que tem potencial para tal. É isso mesmo, eu concordo com o que a Natália disse, né? Os outros municípios podem perfeitamente, né, utilizar desse projeto para aplicação. Inclusive, quando nós iniciamos o projeto, né, nós tivemos a curiosidade de verificar nos outros municípios como que funcionava essa questão do setor de recursos humanos, né? Qual sistema que era
que eles utilizavam. A gente teve essa curiosidade para tentar, talvez, trazer para o setor de recursos humanos de Rio Paranaíba. A gente não conseguiu limitar muito nesses outros municípios, mas nós trouxemos, né, propostas para o setor de Rio Paranaíba que pode, sim, ser plenamente aplicável em outros municípios, sem nenhuma dificuldade. Muito bacana. E acredito que você pode dar continuidade, Joyce, depois a Natália, se quiser acrescentar. Mas como vocês enxergam a continuidade desse projeto? Eu sei que foi apresentado recente, né, se eu não me engano, na semana passada, mas especialmente com a chegada, né, do novo hospital e a implementação do curso de medicina, como que você, Joyce, acredita que o Profiap pode influenciar, pode ajudar? Essa questão ela é muito pertinente, Marcelo, porque quando nós iniciamos, né, o projeto, nós identificamos a quantidade de servidores, né? Conforme a Natália já disse, são aproximadamente 900 servidores que são geridos por apenas 3 pessoas. Então, assim, por essa simples matemática, a gente já consegue compreender que os servidores realmente passam dificuldade, né, em gerir essas pessoas. Quando nós trazemos essa questão para o projeto, a gente evidencia que, se atualmente, né, a prefeitura conta com aproximadamente 900 servidores, quando né, a gente vê o curso de medicina, que já está próximo, né, felizmente, graças a Deus, e com a inauguração do novo hospital, automaticamente a gente vai ter um montante maior de servidores, o que vai redobrar o que hoje já está sobrecarregado. Então, assim, se as meninas hoje já contam com essa dificuldade, quando da chegada do curso da medicina, né, quando da inauguração do novo hospital, que não está distante, né, já é uma realidade muito próxima, bem próxima, inclusive, o setor vai ter uma dificuldade enorme, né? E assim, é interessante a gente até ressaltar que essa questão de sobrecarga, ela impacta diretamente na eficiência do próprio setor. Porque, às vezes, né, determinado servidor está tão sobrecarregado, tão cansado, que não produz, o serviço não rende automaticamente. E quando rende, às vezes, acontece um erro que a pessoa já era acostumada a fazer sem erro nenhum. Mas isso é consequência da sobrecarga, né? Então, a gente, com esses novos fatores que estão próximos a acontecer, a gente vê nesse projeto do Profiap realmente uma solução, né, para evitar piores desastres, se assim eu poderia utilizar esse termo. Porque a tendência, né, é realmente sobrecarregar ainda mais. Vou completar. Como eu disse, paralelo ao Profiap, eu desenvolvi o TCC, e aí nas minhas bases de estudo eu usei um livro muito interessante, que chama Burocracia a Nível de Rua, que é do Michael Lipsky, e ele fala exatamente isso que a Joyce está falando, sobre enxergar o servidor como o gerador de valor público. Ou seja, enxergar o servidor da prefeitura como aquela pessoa que vai transformar a política em prática. Então, é claro que um servidor que está diretamente impactado pela sobrecarga, pelo trabalho excessivo, ele vai prestar um serviço de pior qualidade. Então, a gente tem que estar a todo tempo atento aos servidores que estão prestando esse serviço à população, porque eles é que são os geradores de valor. Então, não adianta eu fazer uma política fantástica lá enquanto né, mantenedora das leis, se lá na hora que o servidor for aplicar, né, for oferecer aquele serviço à população, ele não conseguir replicar aquilo ou aplicar de uma forma diferente. Então, enxergar o servidor como, né, gerador de valor público é de suma importância. Preocupar-se com a qualidade do serviço que está sendo entregue à população, né? Que, na verdade, a administração pública é toda sobre isso, né? Entregar um serviço de boa qualidade à população. Então, sim,
Eu acredito, né, que o Profiap tem uma grande contribuição, né, a entregar aí para o setor de recursos humanos, para a prefeitura, ainda mais, como a Joyce mencionou, nesse momento que a gente está vivendo, que muitas vezes a gente peca em pensar que vão aumentar apenas os enfermeiros e os técnicos de enfermagem da prefeitura, mas não, né? Com a abertura do curso de medicina, a infraestrutura da cidade vai ser alterada por completo. Então, a gente vai ter alterações aí no setor de obras, no setor administrativo, no setor de educação, no setor de saúde, em todos os setores. Então, a chegada do curso de medicina e a inauguração do novo hospital vai impactar diretamente a vida dos setores, né, todos da prefeitura e, claro, do setor de recursos humanos. Então, cada vez mais é notável, né, a necessidade de urgência dessas medidas que melhorem o fluxo das atividades do setor de recursos humanos. Muito interessante ouvir isso. Bom, conforme dito, o nosso bate-papo ele é bem curto, né? Então a gente já está no final, mas enfim. Para finalizar, para a gente encerrar, vou dar a palavra para a Joyce, posteriormente para a Natália. Joyce, conta para a gente qual foi o maior aprendizado pessoal e profissional que você teve ao participar desse projeto, né, aplicado do Profiap. E que conselho você deixaria para os colegas que desejam fazer pesquisas e projetos realmente úteis, né, para a gestão pública? Então, Marcelo, eu estive no setor público por 8 anos, né? Então, assim, eu sei bem das dificuldades que o setor público enfrenta, eu sei bem dessas questões, e na maioria das vezes a gente pode trazer aqui para vocês, né? Uma das soluções que o Profiap traz para o setor de recursos humanos, né? É a questão do sistema, né? Do sistema integrado, da folha de ponto. E aí, não, isso não é novidade, já existe, tudo bem, só que por detrás dessa sugestão, né, dessa proposta que nós levamos à prefeitura, tem muitas outras variações, né? A gente estudou questão de custos, a gente estudou questão de estrutura, a gente estudou questão de risco. Então, realmente é a teoria adequada à questão prática. Porque de nada adianta a gente falar assim, não, vamos instalar, vamos colocar um sistema de conta eletrônico, um portal de servidor, sem analisar as viabilidades. Porque a gente também tem que verificar as especificidades da prefeitura e do setor de recursos humanos. Então, assim, eu tenho que, né, é muito interessante essa questão da gente poder levar para a prática o que a gente tem aprendido na teoria. Como experiência pessoal mesmo, minha, eu diria que é grandioso, sabe? Ver todo esse trabalho, né, do Profiap, e grandioso ainda mais se a gente vê que, né, tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós indicamos foi colocado em prática. A todos aqueles que pretendem, né, fazer pesquisas e projetos úteis para a gestão pública, eu diria para ficar atento na questão de aplicabilidade mesmo, né? Porque de nada adianta a gente querer inovar se não aplicar. A gente tem que trazer, né, métodos e soluções para a administração pública que sejam aplicáveis. E foi isso que a gente tentou fazer no projeto, né? A gente tentou trazer o que já existe, né, mas que ainda não é utilizado, só que em cima disso nós estudamos várias outras variáveis, né? Nós estudamos quais são os riscos que poderiam ter, né, para impactar tanto positivamente quanto negativamente o projeto, né? O que poderia? Resistência dos servidores, né? Considerando essas limitações, pode surgir? Pode. Junto com esses problemas, né, esses riscos que nós identificamos, a gente já propõe soluções. Vai ter dificuldade de instalação do sistema, seja por falta de infraestrutura da prefeitura. Então tá, beleza, nós já identificamos tanto esse risco e trazemos, né, a possível solução para evitar esse risco. Além de monitorar, né, toda a aplicabilidade do projeto na prefeitura, no setor de recursos humanos.
Entendi, Joyce. Muito bacana ouvir isso, né? De você. Bom, e agora, para a gente finalizar, passo a palavra para a Natália. Natália, agora eu queria saber de você. Como que essa parceria com o Profiap contribuiu, né, para o setor e para a sua atuação enquanto gestora? E para você, né, quais são os próximos passos? Como que pretendem aplicar, né, esse projeto? E se você observa alguma possibilidade de parceria do Profiap, né, em futuras ações em que possamos fortalecer, né, a gestão pública. Então, acho que a influência é grande, é claro, ainda mais que a gente está tratando de profissionais. Então, acredito que, como a Jorge já mencionou algumas vezes, foram 13 profissionais pensando em soluções para o setor de recursos humanos. Então, é inegável que a influência é muito grande. Você não está falando de uma ideia qualquer que surgiu lá na rua, você está falando de uma ideia de um grupo de profissionais capacitados para tal. Então, é claro que essas ideias são influentes, elas vão impactar positivamente, se Deus quiser, no nosso dia a dia lá no setor, lendo, né, o trabalho todo. Agora é o momento de aplicar realmente, né, essas ideias, né, esse projeto, colocá-lo em prática. A limitação que eu vejo maior é realmente quanto aos recursos, mas como a Joyce mencionou, isso já foi pontuado, né, a limitação da utilização dos recursos. Inclusive, o Carlos, o Fábio e o Albert foram à prefeitura, tiveram uma conversa direta com o prefeito, eu estive participando também, para a gente entender até que ponto, né, aquele projeto, aquela vontade de ajudar do Profiap seria aceita e colocada em prática ou não pela prefeitura. Então, o prefeito se mostrou super aberto, né, concordou com né, a abertura dessa conexão entre prefeitura e Profiap, entre prefeitura e universidade, que ela realmente tem que existir. Eu acredito que agora que a conexão está estabelecida, vai ser mais fácil, né, de desenvolver alguns projetos futuros, desenvolver agora, né, a implementação das medidas do setor lá de recursos humanos e, posteriormente, claro, né, poder identificar outros problemas, não só no setor de recursos humanos, mas em outros setores, outras secretarias, e já com essa conexão estabelecida, né, esse trabalho que a gente já reconhece como um trabalho de qualidade, um trabalho útil, a gente conseguir soluções viáveis, né, e aplicáveis para os outros setores também. Então, acredito que tem bastante potencial de mudança e evolução. Muito bacana. Então, gente, conforme dito antes, a gente já está encerrando. Antes de eu dar a palavra final, né? Só para frisar para aqueles que estão na chamada, a gente vai gerar o certificado para quem participou, né? Então, por gentileza, deixem os dados no comentário para posteriormente a gente enviar os certificados. Mas fica aqui o meu agradecimento em nome de toda a Rede Profiap para essas duas mulheres incríveis que conseguiram trazer hoje duas visões diferentes, né? Uma a Natália representando aí o cliente, representando a prefeitura, e a Joyce representando o contratante, né? O Profiap como discente, nossa mestranda. É muito bacana ver dois pontos de vista distintos, né? Diferentes. Mas, meninas, muito obrigado de verdade. Saibam que vocês vão ser muito importantes, né, para o nosso projeto. Enfim, é muito bom ouvir o aprendizado, né, experiências de vocês. Então, muito obrigado. Querem Eu que agradeço, eu agradeço, né, pela possibilidade de estar aqui com vocês, por poder compartilhar essa experiência, né, é uma das várias experiências do Profiap, né, a gente, essa experiência faz parte de uma matéria ministrada que tem segmento, né, então, assim, ano que vem nós teremos um outro projeto a ser desenvolvido em uma outra instituição, né. Então, assim, é gratificante mesmo poder estar participando do projeto. É muito bom, né, estar fazendo o mestrado. É uma área muito bacana. Eu sou, assim, suspeita para falar em questões de administração pública, né? Já viu que eu sou pós-graduada em Direito Público, tudo público. Realmente eu tenho uma aderência muito grande pelo setor público.
Agradeço a Natália, sempre muito bem disposta, né, a nos atender no setor de recursos humanos da prefeitura. A gente foi muito bem recebida quando fomos lá e espero, de modo que a gente possa evitar futuros contratempos. Muito obrigada, né? Obrigada, Marcelo, pelo convite, obrigada, Profiap, obrigada, Joyce, representando todos os outros colegas, né, e os professores também. Já agradeci ao Carlos e ao Fábio, mas agradeço a vocês, né, aqui de forma direta, muito obrigada por me receberem de portas abertas no Profiap. É um prazer gigantesco estar como cliente. Como a Joyce mencionou, eu também sou fã de carteirinha da administração pública, inclusive quero levar, né, a minha carreira, se possível, acadêmica e profissional sempre para essa vertente da administração, que é uma área que me fascina bastante, e estar inserida nesse meio, né, na área que eu gosto, que é a área de gestão de pessoas. E no setor público é uma dádiva de Deus, é um presente que eu tenho na minha vida e eu nunca vou cansar de ser grata por isso. Muito obrigada pelo projeto incrível, obrigada pelo tempo, né, de qualidade que passamos juntos, pelas experiências trocadas. Espero que hajam conexões futuras entre Prefeitura e Profiap, entre Natália e Profiap também. Contem comigo. Muito obrigada. Bom, antes de finalizar, Natália, você falou que tem interesse, né, em dar continuidade na área pública. Gostaria de fazer o convite para você e para todos aqueles que estão vendo. Você está formando agora, né, em administração, conforme dito, e a gente já está com vaga para o próximo ano para o nosso mestrado em administração pública. Então, para você e aqueles que têm interesse, a gente já disponibilizou em nossas redes sociais, né, o passo a passo para aqueles que têm interesse, conforme dito, e com toda certeza seria uma honra para o Profiap, né, ter alunos discentes como você. Bom, gente, o nosso projeto está no final, mas essa bate-papo, essa live não vai ser a última. A gente tem mais algumas outras trocas, né? Tão importante quanto essa. E a próxima data, se eu não me engano, é o dia 11, com a professora Raquel Soares Menezes, também trazendo um pouco da sua experiência, né? E um pouco do seu trabalho junto ao Profiap. Dito isso, finalizo aqui nossa live. Novamente, meus agradecimentos e um até logo para todos. Tchau, gente. Tchau. Deus, obrigada.